as partes abaixo desse processo. Isso dá para resolver. Coisas assim, a Corregedoria tem todo o interesse em resolver. Houve um advogado que criticou juízes que fazem audiências unas. Faz tudo. Já recebe a defesa, já ouve a testemunha, já dá a sentença e, às vezes, não dá sentença. Faz aquela parafernália, pega a contestação, ouve a testemunha e tal, e joga o processo, deixa lá, e um dia ele vai dar sentença, que não resolve muito. Faz o movimento, mas não resolve o processo. E dizia esse advogado, porque a audiência, achando que eu ia ficar muito brava, né? Não, porque, excelência, a audiência una, ela é ultrapassada, incompleta e morosa. E eu disse, olha, eu acrescentaria mais uma coisa, ela é também onerosa, porque a parte, às vezes, vem de longe para uma audiência em que está marcado para apresentar a defesa, ouvir testemunha, dar sentença, ela vem de longe, a jurisdição da Justiça do Trabalho é grande, não é justiça comum que abrange só a comarca, então traz esse reclamante, traz as suas testemunhas e tudo, e a audiência acaba sendo una, não pela concentração dos atos processuais, mas pelo advento de um acordo. Então, todo aquele trabalho, todo aquele ônus, todo aquele custo de trazer as testemunhas e vir preparado para uma audiência de instrução e julgamento, acaba resultando sem qualquer motivo, né? Um ônus totalmente dispensável. Então, é a minha opinião. Agora, o juiz pode fazer audiência única? Pode. Eu não posso proibir juiz nenhum de fazer audiência única. E eu mesmo fico, assim, preocupada. Eu fui 14 anos juíza de junta e não sei como é que dá para fazer audiência única, porque a contestação vem com uma porção de documentos, né? Aí o que tem? Não se pode prosseguir a instrução sem que a parte contrária se manifeste sobre os documentos, sem que veja os documentos, né? Agora, muitas vezes eu mostrava os documentos para a parte contrária e vinha aquela frase linda, enaltecedora e aliviante. Eu me pronunciarei oportunamente, excelência. Oportunamente é quando? Oportunamente é antes dos depoimentos. Porque como é que o juiz vai ouvir a parte sobre o documento se contra ele não pende impugnação? Então, esse oportunamente dispensa o juiz de apreciar a impugnação do documento. E se vai impugnar depois de feita a instrução, não tem mais qualquer eficácia essa manifestação. Então, eu fico imaginando como é que um juiz pode, na mesma audiência, receber a contestação, a parte examinar os documentos ali na audiência, se manifestar e a audiência prosseguir. Quer dizer, não pode ser uma audiência produtiva. É difícil de entender isso. Só que o corregedor não tem o poder de baixar um provimento dizendo não se faz mais audiência única, não tem. Isso é da cabeça do juiz, ele é que sabe e tem que ser respeitado. Se ele tem competência ou se acha com competência para fazer audiência única, ele vai fazer, né? Porque tem coisas que o corregedor não pode mudar a lei. Por exemplo, existe no Código de Processo Civil, todos sabem, um dispositivo que diz: o juiz não pode decretar a inépcia da inicial sem antes notificar a parte, dando prazo de 10 dias para que a mesma emende a inicial. É providência das mais desastrosas, porque é pior a emenda que o soneto. Se o advogado não soube fazer inicial, ele muito menos vai saber emendar esse inicial. E aí a emenda vem e acaba de acabar com a inicial.
Então, a gente só está protelando a decretação dessa inépcia. É um artigo muito ruim, muito não é sem nexo, mas é sem efeito prático. Agora, o juiz não pode decretar a inépcia sem tomar essa providência. Então, o que está na lei não se pode modificar, o juiz é feito para aplicar a lei, sob pena de nulidade dos seus próprios atos. Agora, tem uma coisa que o povo pode fazer. O juiz não pode sozinho, mas toda a população, toda uma nação pode, que é escolher bem os seus candidatos numa eleição, né? Fazer um voto consciente. Por quê? Porque é o poder legislativo que vai fazer leis que atendam às necessidades lógicas da população, né? Então, a exortação aqui fica: quando se reclamar da lei, pense bem se o seu candidato, se a pessoa em quem votaram foi uma pessoa que pode fazer alguma coisa nesse sentido de modificar a lei que se ataca, que se pugna, se reputa inadequada. Quanto à Justiça do Trabalho, fora essas dificuldades paralelas, né, à ausência de funcionários e tudo mais, tem a grande dificuldade também, que é o excesso de processo, né, o excesso de trabalho. E a constatação mais cruel do juiz do trabalho, quando ele para pensar que ele está trabalhando muito, é a conclusão de que desse trabalho não resulta um benefício social. O juiz trabalha, se mata a trabalhar uma carga de processo assim, descomunal, e ele não promove com esse trabalho um único benefício social. Pelo contrário, ele acirra os ânimos, porque quando ele dá uma sentença, ele parte para uma execução. E a execução é ainda mais drástica do que o conflito. Então, isso é uma coisa difícil de suportar, ser suportado por uma pessoa que está trabalhando e não vê um benefício na ordem maior das coisas. Agora, a única saída proposta para esse problema são realmente os acordos coletivos de trabalho. Porque o acordo coletivo de trabalho, ele ataca o conflito na sua gênese. Ele destrói a semente do conflito. E ele, destruindo a semente, ele impede o nascimento do conflito. Então, a única solução seria para diminuir essa carga sem justificativa final, seria a promoção por órgãos especializados talvez até essas câmaras setoriais que promovem os acordos, as negociações coletivas. Agora, isso também depende de sindicatos fortes, representativos, né, que antes de promoverem a reclamação trabalhista, oferecerem a assistência judiciária ao empregado que vai individualmente à Justiça do Trabalho, promover esse tipo de conciliação que se faz através do acordo coletivo de trabalho. Agora, não se pode abordar também todas as dificuldades atuais sem situá-las no tempo em que se vive. E qual é o tempo em que vivemos? É a chamada modernidade.
E a modernidade, infelizmente, é quase um sinônimo de violência. Nunca se viu tanta violência. Isso seria a modernidade? Agora, a violência não foi criada pela modernidade. A violência é pré-existente a qualquer tempo. O homem é violento por natureza. Ele nasce violento. A violência é da natureza do homem. O drible dessa violência natural é um privilégio que a sociedade oferece, que a organização social propicia àqueles que têm um certo status, né? A sociedade, a organização social é que propicia ou não o aculturamento, a mantença dessa violência em latência. Quer dizer, se a sociedade é uma sociedade que promove o aculturamento, a elevação do espírito humano, essa sociedade tem condição de manter esse estado natural de violência em latência. Ele não se desenvolve. E o que nós vemos? É que a evolução dos tempos é que roubou essas oportunidades. A exigência da sociedade é cada vez maior, cada vez se exige mais do indivíduo, que ele seja mais harmonioso, que ele seja mais inteligente, que ele seja... E, ao mesmo tempo, não se dá condições para que esse indivíduo se desenvolva nesse sentido. Então, o que acontece? Os indivíduos que não têm o privilégio de uma resposta positiva a essas exigências acabam sendo marginalizados. Quanto maior é a exigência da sociedade, maior é o contingente marginal, né? Quanto mais exigente a sociedade, mais elitizada, portanto, né? Maior a marginalização. Essa sociedade que exige, ela só vai eleger os indivíduos privilegiados, aqueles que têm condição de responder positivamente a essas exigências. Então, o que acontece? Essa sociedade expurga com mais frequência e com mais, vamos dizer, com mais intensidade os seus membros não privilegiados. Esse expurgo do delinquente se faz no sentido de jogá-lo para uma zona social periférica. E nós estamos vendo aqui, principalmente neste país, que só os privilegiados é que conseguem se manter nesse círculo de resposta positiva a essas exigências. E, então, havendo um expurgo maior, por qualquer motivo o sujeito é marginalizado, ele é um delinquente. Por quê? Porque a exigência é muito grande e a sociedade não dá condições para ele responder a essas exigências. Então, o que vai... o expurgo é muito grande e vai se formando, então, um cinturão marginal. Todos os expurgados vão saindo, vai ficando um centro cada vez menor e esse cinturão vai acabando por estrangular esse centro, essa elite. E é exatamente o que nós estamos percebendo.
a uma elite amedrontada, presa, com medo do cerco, né, que o cinturão está fazendo em volta. Então, não tem como sair, ou teremos ainda uma chance de sair. E o que será a pós-modernidade? Me parece que só o conhecimento do homem, pelo próprio homem, pode dar esperança de uma visão melhor para essa pós-modernidade. Porque eu acho que o homem está na hora de parar e pensar o que realmente, o que ele é e o que ele quer dele mesmo, extrair dele mesmo. Se ele não descobrir o que quer, que descubra pelo menos o que não quer, que já é alguma coisa, né? E a partir dessa consciência, trabalhar para extirpar aquilo que ele não quer. Agora, ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que trabalhar de forma que a sua esfera de ação alcance o outro. Né? Alcance de que forma? Pelo exemplo, seria uma forma bastante eficaz, pelo auxílio e até mesmo pelo confronto, mas um confronto construtivo, ou pelo oferecimento do que se descobriu em si mesmo. O que a justiça do trabalho tem a ver com isso? Não propriamente a justiça do trabalho, mas todo o direito pode ser transformado a partir da renovação do homem, porque o homem é a razão do próprio direito e da própria justiça. As dificuldades são muitas em todos os setores. E as da justiça do trabalho não são menores. São grandes dificuldades. Apenas algumas delas foram expostas aqui, mas para um pedido de ajuda do que